Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou trazer várias ideias de chaveiros em crochê de formato coração. Eu espero que você goste e aqui já estão os materiais do nosso primeiro modelo. Qualquer dúvida você pode deixar aqui na área de comentários que eu estou sempre respondendo vocês. Vamos lá começar? Nós vamos deixar uma sobra de fio. Aqui eu estou usando a agulha 2,20 milímetros. Nós vamos fazer o nó corrediço e na sequência vamos fazer 5 correntinhas. Feitas as correntinhas, eu vou virar e vou introduzir a agulha aqui na primeira alça, por trás da primeira corrente, e vou fazer um ponto baixíssimo. Finalizo fazendo uma correntinha e na sequência vou cortar aqui a sobrinha do mesmo tamanho. Para ficar mais bonito, eu vou utilizar uma agulha e algumas bolinhas e vou passar pelos dois fiozinhos. Pronto, pessoal, terminei de passar as bolinhas e ficou desta forma. Para iniciar o coração, nós vamos fazer o anel mágico e na sequência, para a primeira carreira, nós vamos fazer 6 pontos baixos aqui dentro do anel mágico. Feitos os 6 pontos baixos, nós vamos fechar o anel. E para a segunda carreira, eu vou começar fazendo aqui 2 pontos baixos no primeiro ponto. E para cada ponto da base, eu vou fazer 2 pontos. Marco aqui o primeiro ponto e continuo com meus aumentos. Finalizada a segunda carreira, retiro o meu marcador e aqui no primeiro ponto faço um ponto baixo e marco. No próximo ponto, faço 2 pontos baixos, um aumento. E sigo com esta sequência de um ponto aumento por toda a volta por 6 vezes. Para iniciar a quarta carreira, aqui no primeiro ponto, irei fazer um ponto baixo, marco o primeiro ponto. No próximo ponto, faço mais um ponto baixo. E aqui no ponto seguinte, faço um aumento. Então, serão 2 pontos baixos, um aumento, por 6 vezes no total. Agora, pessoal, nós vamos fechar bem aqui o anel mágico. Faço alguns nozinhos aqui. Você pode também utilizar a agulha de tapeceiro para fazer esse acabamento. Pode cortar também o excesso de fio. E para prosseguir, nós vamos fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto. Então, para a carreira 5 e 6, nós vamos fazer 24 pontos baixos. Aqui eu coloco o marcador bem na alcinha de fora para marcar a primeira carreira. Terminamos então aqui a primeira parte. Para isso eu vou deixar aqui uma sobra de fio de mais ou menos 40 centímetros.
Retiro meu marcador e vou repetir uma parte igual a esta, sem precisar cortar o fio. Feita a segunda parte, agora nós vamos emendar uma na outra. E para isso, eu vou pegar aqui a minha primeira parte, vou localizar o meu primeiro ponto, introduzo a agulha. E aqui na primeira parte, nós vamos fazer uma sequência de 21 pontos baixos, já contando com este primeiro ponto que nós iremos marcar. Então, eu vou prosseguir fazendo 21 pontos baixos aqui na primeira parte, ponto sobre ponto. Feitos 21 pontos baixos, aqui no final da primeira parte, irão sobrar 3 pontos baixos. Da mesma forma, eu vou contar aqui na segunda parte. 1, 2, 3. No quarto, vou introduzir a minha agulha. E novamente, irei fazer 21 pontos baixos também na segunda parte, até chegar no marcador. Finalizamos aqui a carreira, eu vou alongar minha última laçada. Vou colocar o meu fio aqui da sobrinha numa agulha de tapeceiro e vou tratar de costurar bem esta parte aqui do meio, tá? Então, você só vai passando a agulha de um ponto para o outro e fechando todos os possíveis buraquinhos que poderiam ficar na peça, tá? Agora, para prosseguir, eu vou colocar aqui a minha alça para a argola de chaveiro. Então, vou introduzir bem aqui no meio e vou levar as duas sobrinhas de fio aqui para a parte de trás. Na sequência, eu vou dar alguns nós aqui com as sobras de fio. Pode apertar bem, colocar cola se você preferir, tá? Para ficar bem segura aqui a sua alça para a argola de chaveiro. Agora, eu vou retirar aqui meu marcador e vou prosseguir fazendo duas carreiras de ponto sobre ponto. Então, a carreira 8 e 9, nós teremos 42 pontos em ambas as carreiras, tá? Então, sempre marque o seu primeiro ponto de cada carreira. Já fiz aqui as duas carreiras de ponto sobre ponto e agora, aqui no primeiro ponto, eu vou fazer um ponto baixo e vou começar esta carreira fazendo 8 pontos baixos, já contando com este que estou colocando o marcador, tá? Então, nós vamos fazer aqui 8 pontos baixos.
Feitos 8 pontos, eu vou fazer aqui agora uma diminuição, pegando apenas as alças de fora dos pontos e faço minha diminuição. No próximo ponto, faço um ponto baixo e nos 2 próximos pontos, uma diminuição novamente. Agora sigo fazendo 16 pontos baixos. Terminados os 16 pontos, nós iremos fazer agora uma diminuição, um ponto baixo e novamente uma diminuição. Agora nós vamos completar a carreira com 8 pontos baixos até o marcador. Para a próxima carreira, vou retirar o meu marcador. E aqui no início da carreira, nós vamos fazer 7 pontos baixos, marcando sempre o primeiro ponto. Então, vamos prosseguir fazendo 7 pontos baixos no total. Feitos 7 pontos, eu irei fazer agora uma diminuição. No próximo ponto, faço um ponto baixo, faço novamente uma diminuição e agora sigo com 14 pontos baixos. Feitos 14 pontos baixos, nós iremos fazer uma diminuição, um ponto baixo, uma diminuição e completar a carreira com 7 pontos baixos, até o nosso marcadorzinho. Agora eu retiro novamente o meu marcador. E para a próxima carreira, nós vamos iniciar com 6 pontos baixos. Marco aqui o meu primeiro ponto. Feitos 6 pontos baixos, faço uma diminuição, um ponto baixo no próximo ponto, uma diminuição e sigo fazendo 12 pontos baixos. Feito os 12 pontos, nós vamos fazer agora uma diminuição. Faço um ponto baixo aqui no próximo ponto, uma diminuição e agora completo 6 pontos baixos até o marcador. Agora eu retiro aqui meu marcadorzinho. E nesta carreira, nós vamos iniciar fazendo 5 pontos baixos. Marco aqui o meu primeiro ponto. Segundo, terceiro, quarto e quinto. E prossigo fazendo uma diminuição, um ponto baixo,
uma diminuição. E agora faço 10 pontos baixos. Feitos os 10 pontos, nós vamos fazer agora uma diminuição, um ponto baixo, novamente uma diminuição e completo fazendo os 5 pontos baixos até o marcador. Retiro meu marcador e prossigo fazendo 4 pontos baixos agora para iniciar esta carreira. Marco o primeiro ponto, 3, 4 pontos baixos. Vamos fazer agora a diminuição. Faço um ponto baixo aqui no próximo ponto. Uma diminuição. E sigo fazendo 8 pontos baixos agora. Para prosseguir, faço uma diminuição, ajeito a minha peça, faço um ponto baixo, uma diminuição e completo os 4 pontos baixos até o marcador. Para a próxima carreira, nós vamos iniciar agora com 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Coloco o marcador aqui no primeiro ponto. Prossigo fazendo uma diminuição. Você pode introduzir o dedo por dentro da peça para te dar mais apoio. Faço um ponto baixo. Uma diminuição. E agora sigo fazendo 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Faremos agora a diminuição. Um ponto baixo aqui no próximo ponto. Pegando sempre as 2 alças do ponto. Faço uma diminuição. E finalizo a carreira com 3 pontos baixos até o marcador. Para a próxima carreira, nós vamos iniciar fazendo 2 pontos. Marco o primeiro ponto baixo. Faço agora uma diminuição. Ajeito a minha peça. Faço um ponto baixo. Uma diminuição. E agora 4 pontos.
faço uma diminuição. Posso abrir a peça para ver bem o meu ponto. Faço um ponto baixo, uma diminuição. E na sequência, 2 pontos baixos. Para a próxima carreira, faça um ponto baixo e marque uma diminuição. Um ponto baixo, alongue a alcinha que está na agulha para poder alcançar melhor os pontos e faça uma diminuição, 2 pontos baixos, alongue a alcinha que está na agulha para alcançar os pontos e faça uma diminuição. Abra sua peça. Faça um ponto baixo, localize bem o seu ponto. Novamente, uma diminuição. E finalize com um ponto baixo. Agora eu vou colocar um pouco de enchimento aqui na minha peça. Pronto, pessoal, eu coloquei aqui o enchimento. No finalzinho a gente pode colocar mais, tá? E agora nós vamos começar com 2 pontos baixos. Marque o seu primeiro ponto. Faça uma diminuição. Na sequência, faça 3 pontos baixos. Agora, vamos fazer uma diminuição. E um ponto baixo aqui no final. Retire o meu marcador. E para a última carreira, nós vamos fazer 4 diminuições. Facilita muito, deixando a alcinha que está na agulha mais alongada para buscar melhor os pontos. Nunca esqueça de colocar o seu marcador para te orientar melhor. Deixe uma boa sobra de fio para acabamento. Retire o marcador e aqui você pode colocar
mais enchimento, se você preferir, tá? E ele ficou super lindo já. E agora, pra gente fazer o acabamento final, eu vou utilizar uma agulha de tapeceiro. Passo meu fio e vou passando a minha agulha em cada uma das 4 alças dos pontos da última carreira, tá? Em seguida, puxo. Agora, introduzo a agulha bem aqui no círculo do anel mágico invertido. Trago a agulha aqui para o meio da peça e posso utilizar essa sobra de fio para costurar algum possível furinho que tem aqui na parte de cima. Então, você vai passando de forma bem discreta e depois é só cortar o seu fio, tá? Esta é a nossa primeira ideia de chaveiro de coração em crochê e eu espero que você tenha gostado. Deixe aqui nos comentários. Para a nossa segunda peça de hoje, eu vou utilizar algumas cores de fio. Eu estou utilizando o fio amigurumi, também uma agulha de 2,5 milímetros. Você vai precisar de agulha de tapeçaria, uma tesoura. E qualquer dúvida sobre os materiais, você pode deixar aqui na área de comentários. Comece fazendo o anel mágico e, na sequência, trabalhe 4 correntes, já contando com esta primeira do anel mágico. Lace a agulha por 2 vezes e dentro do anel mágico vamos fazer ponto alto duplo, laçando e tirando de 2 em 2 alças por 3 vezes. Dentro do anel mágico, vamos fazer 3 pontos altos duplos no total. Para continuar, vamos fazer dentro do anel mágico 3 pontos altos. Faço 3 correntes e vamos repetir 3 pontos altos dentro do anel mágico. Agora laço por 2 vezes e aqui dentro trabalho 3 pontos altos duplos. Faço 4 correntes. E dentro do anel mágico faço ponto baixíssimo. Agora vamos cortar o fio
E com a agulha de tapeceiro vamos fazer o acabamento. Passo o fio que acabamos de cortar aqui pela parte da frente, fechando também esse pequeno espaço. Com uma outra cor de fio, faço o nó corrediço, laço e introduzo a agulha aqui na segunda correntinha. Então, aqui na segunda, introduzo a agulha e faço um ponto alto. Laço por 2 vezes, introduzo a agulha bem aqui no anel mágico e faço um ponto alto duplo. Na sequência, vou laçar, pulo a primeira corrente, venho na segunda, faço um ponto alto. Na próxima corrente, faço ponto alto. E aqui, na quarta corrente, faço um ponto alto. Agora, neste primeiro ponto alto duplo, pego apenas a alça de trás e faço um ponto médio. No próximo ponto, introduzo apenas na alça de trás e faço 2 pontos baixos. No próximo ponto, faço um ponto baixo. No ponto seguinte, apenas pegando a alça de trás, faço um ponto médio. Na sequência, faço 2 pontos altos, pegando apenas na alça de trás, um ponto para cada ponto. Na sequência, nós vamos fazer um ponto médio para cada corrente, pegando apenas a alça de trás. Agora, nós vamos fazer 2 pontos altos,
sendo um ponto para cada ponto, pegando apenas a alça de trás. No próximo ponto, faço um ponto médio, pegando apenas a alça de trás. No próximo ponto, faço um ponto baixo. No ponto seguinte, faço 2 pontos baixos. Pegando também apenas a alça de trás. No ponto seguinte, faço ponto médio e para as duas próximas correntes, faço um ponto alto para cada uma delas. Na sequência, introduzo a agulha no primeiro ponto alto e faço um ponto baixíssimo. Faço uma corrente e aqui no primeiro ponto faço um ponto médio. No ponto seguinte, faço 2 pontos médios. Vamos seguir fazendo um ponto médio, um aumento por toda a volta. Agora, com uma outra cor de fio, aqui no último ponto médio, eu vou desmanchar a última laçada e vou fazer uma troca de cor. Faço um ponto baixíssimo no primeiro ponto médio, fechando esta volta. Faço uma corrente e um ponto baixo aqui no primeiro ponto e vamos seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto da base, já escondendo a sobra de fio. Faço um acabamento com a agulha de tapeceiro e escondo a sobra de fio por trás da peça. Faço 2 peças iguais. Com as 2 peças prontas, nós vamos unir com um pouco
de fio que utilizei na segunda volta. Vou colocar verso com verso e vou introduzir bem aqui no ponto alto duplo de ambas as partes. Na sequência, venho para o próximo ponto, pegue as duas alças do ponto desta forma, de ambas as partes, sempre introduzindo a agulha no mesmo sentido, por todos os pontos. Antes de finalizar, coloque um pouco de fibra sintética dentro da sua peça. Agora eu vou fazer uma outra costura, formando um X. Vou utilizar esse tipo de argola para chaveiros, já com mosquetão na ponta. Finalizada a nossa segunda ideia de hoje, e esse é o resultado. Com algumas sobrinhas de fio, você pode fazer um belo chaveiro. Para nossa terceira ideia de chaveiro em crochê de hoje, vamos utilizar duas cores de fio. Estou utilizando o fio amigurumi, também uma agulha de 2,2 milímetros, que é referente ao fio que eu vou utilizar, uma tesoura para acabamento. Também vamos precisar de uma agulha de tapeçaria, um pouco de fibra sintética para o enchimento e uma argolinha para chaveiro. Para esta peça, vamos iniciar fazendo o nó corrediço e, na sequência, 9 correntes.
Pule a primeira corrente, na segunda faça ponto baixo. Vamos seguir fazendo um ponto baixo para cada corrente da base até o final do cordão e vamos ficar com 8 pontos. Na sequência, terminamos a primeira volta. Agora faço uma corrente, viro o trabalho e vamos fazer ponto sobre ponto, ou seja, um ponto baixo para cada ponto da base e vamos seguir desta forma até a carreira de número 7. Então, serão mais 6 carreiras de ponto sobre ponto, cada carreira com 8 pontos baixos. Pronto, pessoal, terminei as 7 carreiras. Na sequência, nós vamos prosseguir virando a nossa peça. Vou pular 1, 2, 3 e aqui no quarto ponto vamos inserir a agulha. Antes, vou dar 3 voltas na agulha, pulo os 3 pontos. No quarto, introduzo a agulha, busco o fio lá atrás. E agora é super simples. Nós vamos laçar e tirar de 2 em 2 alças, formando ponto alto triplo. Vamos laçar novamente por 3 vezes, volto no mesmo espaço, busco o fio, laço e tiro de 2 em 2 até o final. Nós vamos repetir 10 pontos altos triplos aqui no mesmo espaço. Então, é super simples. Nós vamos laçar por 3 vezes, introduzir no mesmo espaço, busco o fio, laço e tiro de 2 em 2 alças. Pronto, pessoal, completei aqui os 10 pontos altos triplos, introduzo a agulha no último ponto e aqui vou fazer um ponto baixíssimo. Na sequência, vou pular
desde aqui do ponto baixíssimo, 3 pontos, ou seja, vamos introduzir na terceira carreira, introduz a agulha e aqui vamos fazer 10 pontos altos triplos, como anteriormente. Quando finalizar, introduz a agulha aqui, ó, na primeira carreira e faça um ponto baixíssimo. Ficará desta forma. Agora, nós vamos cortar o fio e fazer um acabamento com a agulha de tapeceiro. É super simples. Nós vamos apenas esconder estas sobras de fio por trás da peça, na parte do avesso. Faça mais uma parte igual a esta. Com as duas partes prontas, nós vamos colocar verso com verso. Vou introduzir a minha agulha na primeira carreira de ambas as partes, desta forma. Agora, vou pegar uma nova cor de fio, laço, passo por dentro deste ponto. Na sequência, faço uma e duas correntinhas, introduzo a agulha na próxima carreira de ambas as partes. E aqui vamos fazer ponto baixíssimo. Faço uma corrente, introduzo a agulha na próxima carreira de ambas as partes e aqui faço um ponto baixíssimo. Vamos seguir desta forma, fazendo uma corrente, um ponto baixíssimo para cada carreira e para cada ponto da base. Então, antes de finalizar esta volta, vamos colocar o enchimento dentro da peça.
Pronto, pessoal, deixei aqui um pequeno espaço para colocar enchimento dentro da peça. Após colocar o enchimento, você vai colocar a quantidade que achar suficiente e necessária. Nós vamos prosseguir fechando a nossa peça da mesma forma que anteriormente. Chegamos aqui no final da volta, corto o meu fio. Vamos fazer um acabamento com a agulha de tapeceiro. Venho aqui na segunda corrente, introduzo a agulha pegando as duas alças. E depois volto no ponto que acabamos de finalizar. Agora é só esconder este fio por dentro do coração. Você pode utilizar a sobra de fio para prender a sua argola de chaveiros ou fazer um cordão com correntes. E este é o resultado da nossa terceira ideia de chaveiro coração de hoje. Eu espero que você tenha gostado das ideias que eu ofereci hoje. Como lembrancinha para o Dia das Mães, são ideias super lindas, algumas super simples de fazer. E eu te vejo num próximo vídeo. Não esqueça de deixar o seu like e também inscreva-se aqui no canal. Até mais!